É nosso dia, companheiro. Nosso é o trabalho de nossas mãos. Nossas as máquinas que movemos. Nós somos os frutos da produção. Já vou me esperar os companheiros. Irmãos de classe para lutar. Parando as máquinas falaremos. E a nossa voz se ouvirá. É nosso dia, companheiro. Salve, camaradas! Aqui quem vos fala é Antônio Macário de Moura. Agradecer ao camarada César Almeida pelo prazer e a honra que me concede de participar mais uma vez aqui da Conexão Marxista. Esse projeto coletivo de tamanha importância para a sociedade e a investigar a crise que ora estamos metidos. Essa semana tive a oportunidade de ouvir Felipe Salute Cardoso, que fez uma bela apresentação do livro do Cláudio Katz, Neoliberalismo, Neodesenvolvimentismo e Socialismo, que ele pretende, nas as gravações seguintes, a expor capítulo por capítulo. E nessa obra do economista argentino, tem um capítulo dedicado ao Brasil, aí, principalmente durante os governos do PT. O assunto que me ocupa aqui hoje diz respeito à indústria do petróleo e à abissal crise econômica que estamos enredados. Há anos atrás, quando rascunhei a minha dissertação de mestrado acerca da instauração do monopólio estatal à criação da Petrobras em 53, achei por bem, para melhor aprender o meu objeto, fazer uma breve leitura da história dessa magnífica matéria-prima e fonte de energia que é o petróleo. E o livro, com o mesmo nome, de Daniel Yergin, O Petróleo, uma história de ganância, dinheiro e poder, diz ele já nas primeiras páginas que, a partir da segunda metade do século XIX, com o avanço da indústria norte-americana e o petróleo como sua principal fonte de energia e matéria-prima, foi ele responsável por conflitos entre nações e intranações. Todas as guerras que tivemos, de uma certa maneira, têm, direto ou indiretamente, a questão do petróleo. Isso se confirma aqui no século XX. Quer dizer, século XXI, se você pegar os últimos 20 anos, uma boa parte dos países que os Estados Unidos, direto e indiretamente, interviram, chegaram mesmo a destruir, tinham por causa essencial o petróleo. Bom, desde os últimos 150, 160 anos, que se vive, com relação ao petróleo, se vive agora uma situação no mínimo inusitada. Pela primeira vez, a superprodução de petróleo, como qualquer outra mercadoria, está preocupando e causando problemas em toda a cadeia produtiva e no sistema em geral. Por quê? Crise de superprodução é natural da história do capitalismo, é comum da história do capitalismo, mas essas crises de superprodução, elas são geralmente por um tempo maior ou menor ou maior, digamos assim, resolvidas por conta do consumo. A dinâmica da economia vai consumindo e a situação volta a se equilibrar, de forma que a superprodução não venha causar problemas maiores. Não é o caso agora. Agora a situação é bem outra. Diz José Martins, um texto que me chegou semana passada, não só ele, mas até uma figura como Demetrio Magnólio também trata da questão, que existe uma montanha de barris de petróleo aí estocado dentro dos petroleiros, boiando no mar, nos mares do mundo, e estão parados, porque não tem como entregar aos consumidores, aos compradores. Porque os compradores foram pegos de surpresa aí com a pandemia do coronavírus, e a crise se aprofundou por demais, não esvaziaram os estoques no tempo que eles esperavam,
e está chegando outros estoques que teria que repor. De modo que os compradores que deveriam receber na data certa, como não tem condições de estocar, estão pagando para os petroleiros, porque tem que mantê-lo estocado por um tempo aí que não se imagina por quanto tempo, por qual duração. A crise não permite visibilidade, portanto, essa crise de superprodução é diferente das outras. A economia mundial, o ritmo da economia caiu, não se sabe quando vai retomar, se vai retomar no mesmo patamar ou um pouco melhor, o que quer dizer que não se sabe o que fazer com tanto petróleo que foi extraído, produzido, colocado no navio e agora não tem como consumir. Evidentemente que para entender melhor isso, eu tive que recorrer do livro O Capital, no volume 2 da Abril Cultural, coleção Os Pensadores, especificamente ao capítulo 6, os custos, principalmente os tópicos, custo de circulação, a contabilidade, o dinheiro, o custo de conservação, os estoques, que é exatamente o que envolve as dimensões do problema que está aí posto com a questão do petróleo. Marx, todo mundo sabe, Marx mostrou isso de forma brilhante, que a produção do valor de uso, para se transformar em valor, ele tem que ser vendido. É o salto mortal da mercadoria. O valor de uso é produzido ali, na hora que esse produto está pronto, mas para se transformar em dinheiro, ele tem que ser consumido. E o consumidor nem sempre está ali do mesmo lado. Inicialmente, diz ele, no começo da industrialização, o dono da empresa, da indústria, digamos assim, geralmente era o mesmo que usava o seu tempo, dividia o seu tempo para ele mesmo comprar e ele mesmo vender ao consumidor. Ocorre que na medida em que o capital, a indústria vai se desenvolvendo e o mercado, ocupando todos os espaços e hoje o espaço mundial, nasce aí um departamento novo que é o que compra e vende. Portanto, é a circulação. A circulação, ela é quem permite o salto mortal da mercadoria, a transformação de mercadoria em dinheiro e dinheiro em mercadoria. E esse tempo, ele é essencial. Da mesma forma como a contabilidade. São gastos, que eles chamam falsos gastos, que quando o produtor faz seus cálculos, ele já leva em consideração isso. E diz ele também que desde muito, já na economia feudal, agrária, na medida que vai se desenvolvendo, os produtores tinham seu pequeno estoque, o suficiente para ele se manter e alguma coisa que ele vendia. Mas à medida em que a mercadoria vai se transformando, e transformando o mundo inteiro, avançando pelo mundo inteiro, aparece aí o estoque como sendo essencial para o desenvolvimento dessas indústrias, para a operação. E é o que ocorre agora com relação ao petróleo. O estoque é essencial. E se esse estoque não for, por exemplo, o cara compra aqui, ele tem um mês para entregar, isso já está calculado pelo cara que vende, o produtor já está calculado. Ele já calcula o tempo, já tem um departamento de contabilidade, isso também já está contado. A produção do valor de uso já cobre aí, do valor de uso até a mercadoria, isso já está contabilizado. Se for entregue dentro dos prazos, então está tudo certo, não tem problema. Agora, quando não é, e é obrigado a estocar, aí entra um agravante, porque o depósito, o estoque, requer espaço para depósito, para guardar o material, para conservar seu valor, e requer força de trabalho também para fazer essa operação. É o que está acontecendo agora. O estoque estão crescendo, são gigantescos, os navios estão aí lotados de barris de petróleo, vão ter que estocar por um tempo, tem força de trabalho, tem a embarcação que está sendo usada, e se fosse em tempos diferente, onde a economia voltasse a crescer imediatamente, ele poderia repassar isso tranquilamente no preço final. Não, aqui teve esse tempo e tal, é cobrado, então ele não perderia nada, o lucro estava garantido. Ocorre que esse petróleo que está estocado, ele foi vendido a um preço
como por exemplo 40 dólares, e por conta do agravamento da crise aí decorrente da pandemia do coronavírus, os preços caíram de 40 e chegaram a menos 37, zeraram. Aí no finalzinho, comecinho do mês de abril, praticamente zeraram, de forma que os que iam receber o petróleo estão pagando para os que estão estocados para não entregar. E subiu, voltou a crescer nas bolsas de valores e atingiu um preço aí de 17, 18 dólares o barril. Isso, eles compraram por esse preço, não vão ter como repassar, porque quando for revender, não tem como repassar, porque é perda mesmo. E além de que você tem aí os papéis que giram aí para fechar os negócios, você tem companhias seguradoras, as perdas são gigantescas. O Zé Martins diz mesmo que o Putin deve estar olhando lá da Rússia para os Estados Unidos e rindo, porque para assumir a primeira posição de produtor de petróleo no mundo, nos últimos 20 anos, a economia americana, o capitalismo americano investiu pesado na extração e refino de petróleo do xisto bituminoso. E aqui apenas um lembrete, essa indústria é poluente igual uma desgraça. De toda a indústria poluente, essa está em primeiro lugar, motivo pelo qual os Estados Unidos da América não têm aceitado ou assinado qualquer acordo de diminuição de poluentes ou a melhoria do meio ambiente. Isso é conhecido. Então, essa indústria, e o Putin está rindo por isso, porque a probabilidade dessa indústria quebrar é muito grande. Mesmo o Trump tendo dito recentemente, antes de ontem, que vai injetar uma montanha de dólares, porque caso isso venha a quebrar, a quantidade de empresas é grande, o prejuízo é grande, mas principalmente o desemprego nos Estados Unidos, que já é altíssimo, já supera 1929 e a crise de 2008. Isso tende, se não salvar essas indústrias, realmente a situação piora demais. E outro detalhe, segundo o Zé Martins, se os preços se estabilizarem aí entre 18 e 20 dólares, quando era 40 há um mês e meio atrás, apenas os Estados Unidos, a Rússia e a Arábia Saudita vão controlar o mercado mundial, porque tem condições de produzir ao valor que tem algum lucro. Eles têm, o preço de produção deles é barato. Os países, o que significa que os países, isso diz ele, o Zé Martins, os países da África, da América Latina, que de alguma forma participavam desse disputado mercado, simplesmente estão fora. Imagine o que isso significa para uma economia como a venezuelana, a nossa também de alguma forma. Então, a situação é muito grave e não há a menor possibilidade de você imaginar quando se resolverá isso. Quero agradecer mais uma vez ao camarada César e à Conexão Marxista, pedir aí aos camaradas que acessem o nosso canal, dê um like, inscreva-se, divulgue, para sustentar um trabalho que tem por finalidade analisar a situação de crise, mormente a situação brasileira, que é, no mínimo, preocupante. Grande abraço.